A paciência de estar sozinho e não se desesperar por companhias passageiras não é comum. Isso não é sobre orgulho vazio, é sobre domínio emocional real. Poucas pessoas carregam essa habilidade porque a maioria não suporta o próprio silêncio. A maioria precisa de distração constante, precisa de validação frequente, precisa de alguém ali, mesmo que seja raso, mesmo que seja temporário, mesmo que não agregue absolutamente nada. Mas quem entende esse jogo se torna diferente, se torna mais forte, mais seletivo, mais difícil de ser acessado. E isso muda tudo, porque quando você aprende a ficar sozinho sem se desesperar, você para de negociar seu valor. Você para de aceitar qualquer presença só para não encarar o vazio. Você para de se colocar em situações onde você já sabe que não vai ser valorizado. Você começa a entender que solidão não é ausência, é construção. É nesse espaço que você se organiza, se fortalece e se posiciona com mais clareza. É nesse silêncio que você deixa de ser alguém que precisa e passa a ser alguém que escolhe com consciência. A verdade é simples, mas poucos suportam ouvir. Quem não aguenta ficar sozinho acaba se tornando dependente de qualquer companhia. E quem depende já aceita menos do que merece. Aceita migalhas, aceita distrações, aceita conexões que não sustentam nada, aceita relações que só existem enquanto são convenientes. E no fim, continua vazio, continua insatisfeito, continua preso no mesmo ciclo. Agora entenda isso com clareza. Existe um tipo de pessoa que não corre atrás de presença. Ela não se desespera. Ela não implora por atenção. Ela não aceita qualquer coisa só para se sentir acompanhada. Ela espera. Ela observa. Ela analisa. Ela escolhe com precisão. E por isso, ela tem poder. Porque quando você não precisa de ninguém, você não pode ser controlado. E quando você não pode ser controlado, você se torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Você se torna alguém que domina a si mesmo, alguém que não se curva ao impulso, alguém que não negocia a própria paz. Então a pergunta não é se você está sozinho. A pergunta é, você consegue suportar isso sem se perder, sem se sabotar, sem correr para qualquer distração? Porque se você aprender, sua vida muda de direção de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Existe um ponto na sua vida em que algo muda. Não é externo, não é visível para os outros, mas dentro de você acontece uma ruptura silenciosa que redefine completamente a forma como você enxerga as pessoas. Você começa a perceber que nem toda companhia merece acesso ao seu tempo, à sua atenção e à sua energia. Você começa a enxergar que presença vazia pesa mais do que ausência e que estar mal acompanhado é muito mais destrutivo do que estar sozinho. E isso muda completamente a forma como você se posiciona diante do mundo e das relações. Antes disso, você aceitava conversas rasas, aceitava pessoas inconsistentes, aceitava relações que não acrescentavam nada, aceitava encontros que não tinham profundidade alguma. Aceitava porque, no fundo, parecia melhor do que estar sozinho. Aceitava porque o silêncio incomodava. Aceitava porque a ausência parecia pesada demais. Mas chega um momento em que isso deixa de fazer sentido. Chega um momento em que você começa a perceber que o preço de aceitar qualquer presença é alto demais, muito mais alto do que você imaginava. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Quando você decide que sua paz vale mais do que qualquer companhia passageira. Quando você entende que nem todo mundo merece estar perto. Quando você percebe que não é sobre quantidade, nunca foi, é sobre qualidade, consistência e verdade. E quando essa consciência chega, ela não volta atrás. Isso exige coragem, porque rejeitar o que é fácil significa enfrentar o silêncio de frente. Significa ficar sozinho enquanto os outros estão se distraindo com qualquer coisa. Significa assistir pessoas se perdendo em relações vazias enquanto você escolhe não entrar nesse ciclo. Significa dizer não para o imediato em troca de algo mais sólido, mais verdadeiro e mais alinhado com quem você está se tornando. Mas é exatamente aí que você cresce. É exatamente nesse momento desconfortável que você começa a construir respeito próprio de verdade. Porque respeito próprio não é discurso bonito, não é frase de efeito, não é aparência. Respeito próprio é decisão. É o que você aceita e, principalmente, é o que você decide recusar mesmo quando é difícil. Você começa a filtrar mais.
começa a observar mais. Começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Começa a se perguntar com mais clareza: isso realmente agrega algo à minha vida ou só está preenchendo um espaço temporário? E quando a resposta é fraca, vazia ou inconsistente, você simplesmente não entra. Você não insiste. Você não se força. Você não negocia. E isso assusta algumas pessoas, porque quando você para de aceitar qualquer coisa, você se torna mais difícil de acessar. Você deixa de ser previsível, deixa de estar disponível o tempo todo, deixa de responder à carência alheia. E isso quebra expectativas. Mas isso não é frieza, isso não é arrogância, isso é consciência, isso é maturidade emocional. Isso é alguém que finalmente entendeu o próprio valor e decidiu não se colocar mais em qualquer lugar. E no fundo isso é poder, um poder silencioso, firme e impossível de ser manipulado. O problema das companhias passageiras é que elas parecem resolver algo. Elas criam uma sensação momentânea de preenchimento, como se aquele vazio interno tivesse sido finalmente silenciado. Elas distraem sua mente, ocupam seu tempo, dão a impressão de conexão, mas no fundo é apenas aparência. É uma solução superficial para um vazio profundo que continua intacto por dentro, porque no fundo nada foi realmente resolvido. O vazio continua lá, silencioso, esperando o momento em que tudo volta ao normal. A inquietação continua lá, mesmo quando você tenta ignorar. E quando a presença vai embora, quando a conversa acaba, quando o contato diminui, tudo volta, às vezes até mais forte, mais intenso, mais difícil de ignorar. Esse é o ciclo que prende muita gente sem que ela perceba. Carência, companhia rasa, alívio momentâneo, vazio novamente. E então tudo recomeça, como um padrão que se repete silenciosamente. E quanto mais isso se repete, mais fraca a pessoa se torna emocionalmente, porque ela começa a depender disso como se fosse uma necessidade constante, porque ela começa a acreditar que precisa de alguém o tempo todo para se sentir bem. Começa a associar presença com valor, como se estar acompanhado significasse estar completo. E isso tira o controle. Isso coloca o poder nas mãos de qualquer pessoa que apareça. Mesmo que essa pessoa não tenha profundidade, não tenha consistência, não tenha intenção real. Companhias passageiras não constroem nada sólido. Elas distraem, aliviam momentaneamente, criam uma falsa sensação de conforto. Elas anestesiam a dor por um tempo, mas não curam, não fortalecem, não desenvolvem. E quanto mais você se acostuma com esse tipo de relação, mais difícil fica encarar a realidade sem esse tipo de escape. E quanto mais você depende disso, mais distante você fica de si mesmo. Mais difícil fica ficar sozinho. Mais difícil fica encarar seus próprios pensamentos. Mais difícil fica crescer de verdade. É por isso que muitas pessoas vivem ocupadas o tempo todo, mas continuam vazias por dentro, sempre cercadas de gente, sempre conversando, sempre envolvidas em alguma coisa, mas nunca realmente preenchidas. Porque o problema nunca foi a falta de presença, foi a falta de profundidade. A verdade é direta e muitas vezes desconfortável. Presença não significa conexão e companhia não significa valor. Nem toda pessoa que está ao seu lado está realmente com você. Nem toda conversa gera algo real. E quando você entende isso com clareza, algo muda dentro de você. Você para de se enganar, para de romantizar qualquer aproximação, para de aceitar qualquer interação como se fosse suficiente e começa a enxergar com mais precisão, com mais critério, com mais consciência. E essa clareza liberta. Liberta porque te tira da dependência emocional. Liberta porque te faz escolher melhor. Liberta porque te devolve o controle que antes estava nas mãos de qualquer presença passageira. Estar sozinho não é fraqueza. É um espaço que poucos sabem usar de forma inteligente e estratégica. A maioria associa solidão com abandono, com perda, com vazio negativo. Mas isso acontece porque essas pessoas nunca aprenderam a ficar consigo mesmas sem precisar de distração constante. Elas confundem silêncio com ausência de valor, quando na verdade o silêncio pode ser o maior campo de construção pessoal que existe. Porque quando você está sozinho, não existe distração constante para te anestesiar. Não existe validação externa para te sustentar emocionalmente. Não existe alguém ali para preencher cada intervalo de silêncio.
Existe apenas você, seus pensamentos, suas escolhas e sua consciência. E isso, para quem não está preparado, assusta profundamente. Assusta porque revela verdades. Assusta porque expõe inseguranças. Assusta porque tira todas as camadas de distração que escondem o que realmente está dentro. E é exatamente por isso que tanta gente foge desse estado. Porque ficar sozinho exige encarar a si mesmo sem filtros. Mas para quem aprende a permanecer nesse espaço sem fugir, isso se torna uma vantagem poderosa. Porque é nesse ambiente que você começa a se entender de verdade. É nesse silêncio que você começa a organizar sua mente. É nesse isolamento consciente que você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. É nesse espaço que você começa a se ajustar internamente. É sozinho que você desenvolve clareza. Clareza sobre o que você quer. Clareza sobre o que você não aceita mais. Clareza sobre quem merece estar perto e quem não merece acesso à sua energia. E essa clareza muda tudo, porque ela te dá direção. Enquanto muitas pessoas estão ocupadas, se distraindo com qualquer tipo de companhia, você está se construindo. Enquanto muitos estão correndo atrás de atenção, tentando preencher vazios com presença superficial, você está fortalecendo sua base interna. Enquanto muitos estão se perdendo em relações inconsistentes, você está se tornando mais sólido, mais firme e mais consciente. E isso cria uma diferença que não pode ser ignorada, porque quem se constrói no silêncio se mantém firme no caos. Quem aprende a lidar consigo mesmo não se desestabiliza facilmente com a ausência dos outros. Quem desenvolve força sozinho não depende emocionalmente de qualquer presença para se sentir completo. E isso não é teoria. Isso não é frase bonita. Isso é prática diária. É escolha consciente. É disciplina emocional aplicada. É a decisão de não fugir do silêncio, mesmo quando ele incomoda. Porque no início, vai incomodar. Vai parecer estranho. Vai dar vontade de correr para qualquer distração. Mas se você sustentar esse processo, algo começa a mudar. Você começa a se sentir mais confortável consigo mesmo. Começa a confiar mais em si. Começa a depender menos de estímulos externos. E esse é o ponto em que o jogo muda. Porque quando você aprende a ficar bem sozinho, você não aceita mais qualquer coisa. Você não entra em qualquer situação. Você não se envolve com qualquer pessoa. Você não negocia sua paz por companhia passageira. E no fundo, é isso que transforma a solidão em poder. Um poder silencioso, mas extremamente sólido. Um poder que não depende de ninguém. Um poder que nasce de dentro e se sustenta com consistência. Paciência não é esperar passivamente. Paciência não é ficar parado sem fazer nada enquanto o tempo passa. Paciência é sustentar o processo sem se desesperar, mesmo quando tudo dentro de você quer agir por impulso. É manter o controle mesmo quando a vontade de preencher o vazio aparece com força. É permanecer firme quando seria mais fácil ceder. É não ceder ao impulso de preencher o vazio com qualquer coisa. É não correr para qualquer conversa só para não ficar em silêncio. É não aceitar qualquer presença só para evitar o desconforto momentâneo. É olhar para o impulso e dizer com clareza: eu não preciso disso agora. E isso exige força real, não aparência de força. Porque o impulso é imediato. A vontade de preencher o espaço aparece rápido. A necessidade de se sentir acompanhado surge de forma intensa e muitas vezes inesperada. E a maioria das pessoas não resiste a isso. A maioria cede. A maioria busca qualquer distração disponível. Mas quem desenvolve paciência ganha uma vantagem silenciosa. Porque não escolhe no desespero, não aceita no impulso, não se entrega ao imediato. E isso muda completamente a qualidade das decisões que essa pessoa toma. Porque decisões feitas no desespero quase sempre são fracas. São baseadas em carência, não em clareza. São baseadas na urgência, não na consciência. E isso leva a relações inconsistentes, a escolhas que não sustentam nada e a ciclos que se repetem. Mas quando você tem paciência, você rompe esse padrão. Você cria espaço entre o impulso e a ação. Você observa antes de decidir. Você sente, mas não reage automaticamente. E isso te coloca em outro nível de controle emocional. E isso evita erros. Evita conexões fracas. Evita envolvimentos que drenam sua energia. Evita decisões precipitadas que depois cobram um preço emocional alto.
Evita que você se coloque em situações que já não fazem mais sentido para quem você está se tornando. A paciência protege. Protege sua energia, protege sua clareza, protege sua evolução, porque impede que você se perca em caminhos que parecem fáceis, mas que no fundo só atrasam o seu crescimento. E ao mesmo tempo, a paciência fortalece. Fortalece porque cada vez que você sustenta o silêncio sem fugir, você se torna mais sólido internamente. Cada vez que você resiste ao impulso, você aumenta seu controle. Cada vez que você escolhe esperar em vez de agir por carência, você se fortalece. Você começa a perceber que não precisa reagir a tudo, que não precisa responder a toda ausência, que não precisa preencher cada espaço vazio com alguém. E essa percepção muda completamente sua postura, porque agora você não está mais sendo guiado pela necessidade, você está sendo guiado pela consciência. Você está escolhendo, não reagindo, e esse é um nível que poucos alcançam, porque exige consistência, exige disciplina, exige firmeza emocional. E no final é isso que transforma a paciência em uma das maiores formas de poder que alguém pode desenvolver. Um poder silencioso, mas extremamente eficaz. Um poder que impede você de se perder em qualquer coisa apenas porque apareceu no momento certo. O nível mais alto dessa jornada é simples de entender, mas extremamente difícil de alcançar na prática. Porque não se trata apenas de comportamento, se trata de identidade. Se trata de quem você se torna depois de passar pelo processo de aprender a ficar sozinho, sem se desesperar. E a grande mudança acontece quando você deixa de agir por necessidade e passa a agir por escolha consciente. Você deixa de buscar e passa a selecionar. Você deixa de correr atrás de presença e começa a permitir apenas aquilo que realmente faz sentido permanecer. Você deixa de aceitar qualquer conexão e começa a filtrar com critério, com calma, com consciência. E isso muda completamente sua energia, sua postura e a forma como as pessoas passam a te enxergar. Porque quando você precisa, você aceita. Aceita o que aparece, aceita o que é fácil, aceita o que está disponível, mesmo que não seja o que você realmente quer. Mas quando você escolhe, você filtra, você observa, você analisa, você não se apressa, você não se entrega ao primeiro sinal de atenção. E isso eleva tudo. Eleva suas relações, porque você não aceita mais superficialidade. Eleva seu padrão, porque você não negocia sua paz. Eleva sua presença, porque você passa a ocupar seu espaço com mais firmeza e mais consciência. Você não corre mais atrás de qualquer conexão. Você não sente mais urgência em responder toda a ausência. Você não sente mais necessidade de preencher todo o silêncio. Você entende que o vazio não precisa ser ocupado a qualquer custo. Você observa com mais calma, você avalia com mais critério. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Você identifica intenções, padrões e comportamentos com mais clareza. E só depois disso, você decide. E essa forma de agir cria respeito, porque pessoas fortes não são acessíveis para qualquer um. Elas não estão disponíveis o tempo todo. Elas não se entregam facilmente. Elas não se moldam para caber em qualquer situação. Elas são seletivas, e essa seletividade não vem de arrogância, não vem de ego inflado, vem de consciência de valor, vem de alguém que já entendeu o próprio preço e não aceita mais ser tratado como opção. Porque quando você passa por esse processo, você entende algo muito claro. Sua presença tem valor, seu tempo tem valor, sua energia tem valor. E isso não pode ser entregue de qualquer forma, para qualquer pessoa em qualquer contexto. E isso muda completamente o jogo, porque agora você não está mais tentando ser aceito, você não está mais tentando agradar, você não está mais tentando preencher expectativas externas, você está apenas sendo coerente com quem você se tornou. E quem não se encaixa nesse nível simplesmente não permanece. E isso não gera desespero, não gera ansiedade, não gera necessidade de correr atrás, porque você sabe que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E esse é o ponto mais alto dessa transformação. Você não precisa mais de ninguém para se sentir completo. Você não depende mais de presença para se sentir bem. Você não negocia sua paz por companhia passageira. E no fundo isso é liberdade. Liberdade emocional, liberdade de escolha, liberdade de não se perder mais em relações que não sustentam quem você se tornou.
No final, tudo se resume a uma pergunta simples, mas extremamente reveladora. Você consegue ficar sozinho sem se desesperar? Você consegue sustentar o silêncio sem correr para qualquer distração? Você consegue lidar com a ausência sem transformar isso em urgência? Porque se a resposta for não, você ainda está preso. Preso na necessidade de validação. Preso na dependência de presença. Preso em um ciclo onde qualquer companhia parece melhor do que nenhuma. E enquanto isso não muda, você continua vulnerável a aceitar menos do que merece. Mas se a resposta começa a ser sim, mesmo que aos poucos, mesmo que ainda com dificuldade, algo dentro de você já está mudando. E essa mudança não é barulhenta. Ela não aparece para os outros imediatamente, mas ela é profunda, silenciosa e extremamente poderosa. Porque quem aprende a se sustentar sozinho, muda completamente sua forma de viver, muda sua forma de se relacionar, muda sua forma de escolher, muda sua forma de se posicionar diante do mundo. Você deixa de aceitar qualquer coisa, você deixa de se perder em qualquer presença, você deixa de negociar sua paz por momentos passageiros. E é exatamente aí que o jogo vira, porque agora você não está mais tentando preencher vazios, você está construindo algo sólido dentro de si. E quem constrói isso, nunca mais volta ao mesmo lugar.